Quando nós discutimos Business Intelligence ou inteligência de negócios dentro de uma organização, basicamente o que a gente está falando? A gente vai coletar os dados ou pegar informações que nós temos disponíveis, processar elas para usar essas ferramentas e esses dados como um suporte para a tomada das nossas decisões. E a característica geral que a gente busca é a melhora na eficiência dos processos, fazer com que a empresa seja mais robusta e mais lucrativa a partir disso. Um caso muito interessante que a gente tem dentro dessa utilização de dados é o da Amazon. A Amazon, vocês devem conhecer, uma das maiores lojas virtuais do mundo. Quando aconteceu a implementação do AWS, que é o Amazon Web Service, eles conseguiram otimizar o sistema de tratamento dos dados para gerar backup. E um processo que levava 15 horas para acontecer foi reduzido para 2 horas e meia. E esse aumento na eficiência do processamento de dados foi essencial. A questão é que, com o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente acaba ganhando novas ferramentas que vão nos auxiliar no processo de tratamento e utilização desses dados. Se a gente for analisar a forma como o BI era feito alguns anos atrás, a gente está falando sobre dados históricos da empresa que eram usados, coletados, tratados e eram feito basicamente um relatório. A partir desse relatório, a gente conseguia usar essas informações. O avanço tecnológico atual faz com que a gente consiga trabalhar com informações em tempo quase real. Ou seja, o dado está sendo produzido hoje, eu já consigo usar ele para fazer as minhas análises, porque as informações estão disponíveis 24 horas. A gente está gerando essas informações o tempo todo. Então, a gente já tem sistemas que fazem essa coleta, tratamento, armazenamento e distribuição dos dados para análise no momento em que eles são produzidos. E essa é a grande evolução que nós temos dentro do sistema de tecnologia. Então, o sistema de análise de dados síncrona, que acontece em tempo real, pode dar esses insights mais rápidos. Quando a gente fala sobre BI operacional, a gente está falando sobre essas novas ferramentas que são associadas para se dar velocidade ao nosso processo. E hoje estima-se que apenas 26% das empresas fazem uso desse tipo de abordagem. Com isso, a gente vai usar só os dados históricos antigos que talvez não reflitam o que está acontecendo agora. A gente vai ter uma perda de tempo grande, já que a gente vai captar esses dados, processar eles para ter uma reação que já vai estar atrasada. Por ser atrasado, a gente já tem uma reação tardia. O timing daquele dado, o insight que ele poderia me trazer já talvez não funcione. Algumas decisões mais emergenciais podem ter que ser tomadas no escuro, sem o suporte desses dados. E por isso, algumas oportunidades podem ser perdidas. A gente pode não ter tempo hábil para conseguir executar o que precisaria ser executado. A gente tem uma janela de oportunidade muito grande dentro do BI operacional, que é o fato de que 74% das organizações ainda não usa esse tipo de sistema. Então, a ideia do BI operacional em tempo real é que os dados vão virar ações em minutos. A gente quer ter a informação processada e disponível para as análises simultaneamente no tempo em que elas são produzidas. Ao invés de a gente trabalhar com relatórios estáticos que ficam parados em um determinado intervalo de tempo, a gente vai sempre trabalhar com as informações mais atuais possíveis e que vão refletir melhor o nosso cenário. Então, o que a gente vai ter é basicamente um sistema de radar, onde a gente vai ter sensores e sistemas que vão estar constantemente produzindo e gerindo informações que vão trazer esses dados que nós vamos usar para tomar nossas decisões. A gente consegue traduzir a implementação de um BI operacional em tempo real em 4 pilares. Primeiro, a gente começa fazendo a captura contínua desses dados, então enquanto existir operação, enquanto existir um processo sendo executado, nós captamos essas informações. Tenho essas informações, eu preciso fazer um processamento instantâneo, onde os algoritmos vão identificar quais são os padrões e as anomalias que estão acontecendo dentro do meu processo. Com isso, a gente já consegue fazer sistemas de alerta automatizados que vão identificar essas anomalias. Ferramentas de visualização inteligente vão ser um suporte que nós vamos ter para conseguir fazer a avaliação dessas informações mais rápido. E por último, é a parte de ação imediata, em que eu vou atuar com essas informações assim que elas chegam para mim, gerando uma otimização da eficiência da utilização dos dados. Então, em processos anteriores, a gente tinha o BI como uma ferramenta de suporte atrasada, em que o tempo era nosso inimigo. Então, os relatórios usavam só dados de períodos anteriores. Talvez eles não reflitam mais a nossa realidade. Era necessário que se fizesse muitas reuniões para que as decisões fossem tomadas, e os planos de ação sempre eram para o futuro, não aconteciam simultaneamente. Quando eu tenho o processamento das informações acontecendo em tempo real, que é o que a gente busca hoje, os alertas também vão acontecer em tempo real. Isso permite com que eu tenha uma atuação dentro do meu problema instantânea. As decisões, elas passam a ser imediatas, então nós conseguimos reagir a elas enquanto elas estão acontecendo. E os problemas são resolvidos antes que eles virem estatística, antes que eles ganhem uma proporção maior do que eles precisariam ganhar. A gente vai ganhar velocidade dentro dos nossos processos, em que uma decisão pode ser tomada em até 5 vezes mais rápido. 75% das empresas que fazem implementação do BI operacional em tempo real indicam aumento na produtividade, então a nossa eficiência operacional vai aumentar. E por último, a gente tem um ganho de competitividade. Como eu tenho processos mais eficientes, eu tenho uma redução do meu tempo para operação e tomada de decisão, eu já ganho vantagem em relação à minha concorrência. Então, a questão fundamental quando a gente vai falar sobre sistemas de BI operacional em tempo real, não é se os dados vão afetar a nossa empresa, e sim em quanto tempo eles vão afetar a nossa empresa. É aí que o BI começa a se tornar uma ferramenta muito valiosa para a organização. E hoje em dia não tem como você ter um processo bem estruturado sem utilizar essas informações.